E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu quero mostrar um overclock que eu fiz aqui no meu Ryzen 5 3600X da AMD. Eu tive um resultado interessante e essa combinação entre esse AMD e essa placa-mãe aqui, eu não encontrei muitos vídeos na internet, por isso eu resolvi compartilhar com vocês. O Clock Boost aqui da AMD, ele fala que é até 4.4 GHz e o base é 3.8. Mas uma coisa assim que mais me incomodava nesse processador é a temperatura dele. Com o cooler padrão dele aqui, o estoque, ele passava fácil dos 80 graus Celsius. Isso me incomodava um pouco. Aí eu comprei esse cooler aqui da Deepcool, o Gamax 400 V2. Eu já fiquei muito contente com o resultado. Trabalhando no dia a dia, ele ficava em torno de 50, um pouco mais de 50 graus. Quando eu exigia bastante dele em processos como uma renderização ou algum outro programa que exigia um pouco mais do processador, ele até chega a 80, 81 graus como teste de estresse, mas não passava disso. E outra coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito desse cooler aqui, é que o barulho dele é muito baixo, né? O cooler box original da AMD, quando ele passa de 80 graus, o fan, a ventoinha, a rotação dela aumenta muito, então fica um ruído que me incomodava um pouco. A placa-mãe aqui, só confirmando, é o modelo AB350M, esse modelinho aqui. É interessante, cada placa-mãe tem uma BIOS diferente. Então, o overclock, apesar de a ideia ser a mesma, o processo, o passo a passo, ele é um pouquinho diferente de cada um. Uma informação importante aqui é que apesar dos Ryzen serem liberados para fazer overclock, se você fizer um overclock, a garantia da AMD não cobre qualquer dano causado por um overclock. Então é por sua conta e risco fazer esse overclock. Bom, eu vou reiniciar minha máquina aqui e vou começar a gravar a tela dela com o meu celular. Para a gente entrar na BIOS aqui, a gente vai desligar a máquina. Na verdade, eu vou reiniciar ela. Aí, assim que ela desligar, eu vou começar a apertar o botão Delete aqui do teclado. Vou esperar ela reiniciando aqui. Aí eu vou começar a apertar o botão Delete aqui. Pronto, a gente já entrou na BIOS. Aqui na BIOS, para a gente navegar, a gente vai usar as setinhas do teclado aqui. Ó. Então eu posso ir navegando no menu aqui, ó, com a seta. Bom, o primeiro ajuste que eu vou fazer é o seguinte: eu vou carregar as configurações padrões dessa placa-mãe aqui, porque agora no momento ela está já com overclock, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou carregar o padrão aqui, eu vou deixar como ela vem de fábrica. Pronto, ela já está de fábrica. Eu vou fazer só esse pequeno ajuste que a minha memória, ele até já viu aqui, ó, essa BIOS tem o mouse aqui. Ela viu que ele tem esse perfil de 3.200 MHz, só que ele está em 2133. Então eu vou vir aqui e vou alterar aqui, ó, vou adicionar esse profile 1, pronto. Ela já setou para 3.200 MHz. Feito isso, vou vir aqui em salvar e sair. Vou salvar aqui. Dar um enter aqui, vou salvar. E ela vai reiniciar. Bom, a máquina ligou aqui agora. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou abrir o CPU Z. Deixa eu abrir ele aqui. Ele está abrindo aqui na outra tela, mas eu já passo para a tela que eu estou gravando aqui. Perfeito. Aí eu vou abrir também o HW Monitor. Perfeito. Aqui. Aqui a gente já tem alguns parâmetros para a gente dar uma olhadinha. Ó. Por exemplo, ó, aqui agora ela já chegou até 67 graus Celsius aqui. Outra coisa interessante, você está vendo aqui que ela está chegando a 1.4 volts o processador aqui. Aqui agora vamos supor, se a gente vir fazer um teste básico aqui de estresse, vou fazer o benchmark aqui. Vamos ver qual vai ser a pontuação. Talvez a pontuação de vocês, se vocês fizerem o mesmo teste, dê um pouquinho maior, porque eu estou rodando o programa aqui que grava a tela também. Então eu vi que ele cai um pouquinho a pontuação quando eu faço isso. Vamos ver aqui que ele chegou em 67 graus Celsius. Um programa interessante também que a gente pode
testar é o Ryzen Master, que é um programa da AMD para fazer overclock. Eu acho que ele mostra a temperatura real mais rápido. Ó. Vou colocar ele aqui para a gente fazer um novo teste aqui. Ó. Vou fazer um novo teste aqui. A gente acompanha, ó. Ela chegou a 75 graus aqui. Aqui ele demora um pouquinho para mostrar. É interessante, aqui a gente consegue acompanhar em um tempo real, mais rápido. Outra coisa interessante, ó, dá para acompanhar o clock até onde está chegando e o consumo aqui do CPU. É bem interessante esse programa aqui da AMD. Eu não estou usando ele para fazer o overclock, só para monitorar aqui mesmo. Então a gente vê aqui que chegou até os 67 graus, mas aqui a gente viu que chegou a 75, né? Então é interessante. Eu vou fazer mais um teste aqui antes de fazer o overclock. Eu não tinha instalado ainda, acabei de instalar o Cinebench aqui. Eu vou fazer um teste aqui com ele também. Vou pôr aqui do lado aqui. Multicore. Aí, fazer esse teste aqui. Bom, o teste terminou aqui, como a gente pode ver, aqui no Cinebench marcou 8.588 pontos. Isso com o processador e a placa-mãe, todas com as configurações padrões de fábrica. Aqui pelo HW Monitor é legal a gente ter alguns parâmetros, pode até anotar no lápis, ó, 81 graus Celsius foi o máximo que chegou nesse teste. Aqui no CPU VDD, também o pico foi de 1.463 volts, essa foi a tensão máxima. Tem aqui também no CPU V-Core 1.47 volts, também foi a tensão máxima. Então é importante a gente anotar todas essas informações de um papel ou em algum lugar aqui. Acho que no computador nem tanto interessante, para a gente poder parametrizar isso na hora de fazer o overclock. Aqui também a gente tem o consumo em watts também, que ele mostra. E outra informação interessante aqui é o clock do processador. Você pode ver aqui que ele fica oscilando quando ele está no automático. Ele não fica trabalhando fixo, ele fica oscilando. Durante o teste, acho que a maior parte ele rodou em 4.1, se eu não me engano, 4.167 MHz durante o teste aqui do Cinebench. Bom, com essas informações em mãos, a gente vai agora para a BIOS para fazer algumas configurações. Antes de entrar na BIOS, a gente tem que ficar apertando o Delete aqui. Bom, vamos lá. Então, para a gente fazer o overclock, a gente vai entrar aqui com a seta aqui em cima, nessa primeira opção aqui, MIT. A gente vai aqui nessa opção de Advanced Frequency Settings. Desculpa o meu inglês se não estiver certinho, mas é por aí. Aí aqui, no clock alto aqui, a gente vai mudar com o sinal de mais. A gente vai deixar ele em 100 MHz, que é o multiplicador dele, né? E aqui na frequência ele já vem setado com 3.8, que é o clock base do Ryzen 3600X. Mas a gente vai vir aqui alterar também com o mais. A gente pode alterar aqui, 6 GHz é muito, né? Vou apertando menos aqui, eu vou chegar em... Vou tentar aí em 4.2. Então, mais aqui. Ó, com o page up e o page down é até melhor para fazer essa configuração aqui. Então a gente definiu o multiplicador aqui em 100 MHz, que é o padrão, mas eu achei interessante definir isso aqui.
e a gente deixou aqui em 4.2. Aqui a gente já está fazendo um pequeno overclock. A gente vai definir aqui que todos os núcleos, né, vão trabalhar 4.2. Aqui tem uma informação interessante, ó, que ele está falando aqui, ó, que a voltagem aqui do CPU está em 1.056. Por que aqui é interessante a gente ver essas informações, esses parâmetros? Porque lá no manual até de overclock da AMD tinha uma opção aqui que você setava o valor, o offset, o valor máximo que de volts por núcleo. Só que aqui a gente não tem essa opção. Aqui a gente vai só incrementar ou diminuir essa voltagem que a placa vai definir para o processador. Então é interessante a gente ter esses valores em mente. Então eu vou salvar aqui e vou reiniciar a máquina. Bom, acabei de ligar a máquina aqui. Ela ligou normalmente, mas caso a sua máquina não ligue, você vai ter que reiniciar ela e verificar se teve algum refazer a configuração, talvez abaixar um pouquinho o clock, alguma coisa assim. Mas aqui, ó, a gente já pode notar que o processador, ó, todos os núcleos dele está trabalhando a 4192, que seria o 4.2 ali. Ele está travado, ele não oscila mais. Outra coisa interessante que a gente vê, ó, aqui agora, ó, o CPU VDD está trabalhando aqui no máximo a 1.1 volts. E aqui em cima também, por enquanto, chegou a 1.1. E se você olhar a temperatura dele aqui, olha como ele está gelado. Mas vamos fazer um teste aqui de benchmark. Pode ser que o processador não aguente e ele reinicie a máquina. Vamos tentar aqui. E é interessante que no outro teste, só nesse benchmark aqui do CPU-Z, a temperatura já tinha, nesse momento, passado facilmente aqui de, se não me engano, 70 graus, eu acho. E vocês viram aqui que não chegou nem a... Oi? Não chegou a 50 graus. Ele ficou muito gelado. A gente vai tentar subir mais um pouquinho o clock do CPU lá. Vou entrar aqui na BIOS de novo. E eu vou mudar aqui agora. Eu vou subir, que eu já fiz os testes aqui. Eu rodei há um pouco mais de uma semana o meu processador a 4.4, que foi o que eu achei mais estável. Eu consegui rodar 4.5, mas em uma renderização que eu estava fazendo lá, a máquina caiu, então não ficou 100% estável. Mas ela rodou por muito tempo em 4.5, mas em 4.2 eu achei que foi o que... Em 4.4 foi o que ficou melhor. Só que o seguinte, ó, eu vou ajustar a 4.4 agora aqui e a gente vai salvar. Eu não vou desligar agora, que eu vou manter a gravação dessa tela, que provavelmente a máquina não vai ligar agora. Vamos ver. O Windows está ligando. Ah lá, ela reiniciou agora. Ah não. Opa, vai entrar. Ah não, reiniciou. Eu vou entrar na BIOS aqui, ó. Então, quando a gente configura aqui, ó, por exemplo, em 4.4, ela não ficou instável. Ela entrou no Windows e já reiniciou. Então, o que a gente vai ter que fazer agora aqui? Um ajuste de voltagem aqui, ó. Só que nem eu falei, aqui a gente não vai trabalhar com o offset, a gente vai trabalhar com o acréscimo ou o decréscimo da voltagem em cima do que a placa-mãe setou. Então, a gente vai vir aqui com o page down aqui. Aqui ele está com menos. Eu já fiz o teste aqui. Para mim ficou estável com 1.2, 0.120. Não sei como ler corretamente aqui, mas aqui nos meus testes foi o que ela ficou mais estável. Vou salvar aqui. Vamos ver se ela vai ligar agora.
tá ligando aqui. Aí. Agora, aparentemente é para estar estável, eu vou voltar a gravar a tela do computador. Bom, estou abrindo os programas aqui para a gente poder fazer os testes novamente. E assim, não existe uma receita mágica que se você copiar esses mesmos parâmetros que eu usei aqui, vão dar certo. Talvez o seu processador vai precisar um pouquinho mais ou um pouquinho menos para poder rodar de forma estável. Então é meio que tentativa e erro. Eu fui aumentando, é legal você aumentando aos poucos essa voltagem e ver quando que o seu sistema vai ficar estável. Aqui a gente já pode dar uma olhada que ele está todos travado em 4.4, ele dá um pouquinho menos aqui, mas é 4.4. Aqui a gente vê que ele está mantendo em 1.1 e aqui 1.236. Aqui que ele acho que acrescenta aquele 120 no 1.1 que estava definido, acho que por padrão na placa-mãe. A gente primeiro vai fazer um teste aqui, o benchmark do próprio CPU-Z. Lembrando que para todos esses testes aqui, eu não estou utilizando o cooler box da AMD, eu estou utilizando o cooler da Gigax, o cooler da Deepcool Gigax 400V2. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui para vocês, se vocês quiserem ver mais sobre esse cooler. Aí ele rodou o teste aqui, ele não travou, a temperatura máxima no teste aqui, vamos ver. Ó, chegou a 53 graus só, foi o máximo. Ela fica bem mais frio quando você... É incrível, né? Fazendo um overclock, ela fica mais fria do que no padrão aqui. Agora a gente vai rodar o mesmo teste aqui. Eu vou acelerar o vídeo, porque esse teste demora, acho que 10 minutos, né? E daí a gente volta no final aqui para conversar mais um pouco. Incrível, acabou o teste aqui agora, ó. A gente conseguiu 9.994 pontos, um pouco mais de 1.000 pontos do que o último teste, com o processador na configuração padrão, né? Aqui a temperatura não passou de 71 graus, a gente conseguiu baixar em 10 graus fazendo um overclock, ou seja, a gente ganhou performance e ainda conseguiu baixar a temperatura, achei incrível. A voltagem aqui ó, ficou em 1.2 mesmo, não subiu muito e com certeza isso aqui que faz a diferença. E como o sistema ficou estável, eu achei que ficou incrível. Se não tivesse essa questão da perda de garantia, eu com certeza recomendaria que todo mundo fizesse. Mas como tem essa questão da perca da garantia, você tem que por sua conta e risco. Se você acha interessante, você pode fazer também. Bom, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E se tiver alguma ideia, alguma sugestão, quiser que eu faça algum outro vídeo ou algum outro teste, só deixar nos comentários aí que a gente vai conversando aí. Até a próxima.